Bom, a aula que a gente deu no curso de Perspectivas em Juventude no SESC tinha o título de Juventude, Autoridade e Socialização Legal. Então a proposta era, a gente começou falando um pouco sobre essa ideia de juventude, alguns estereótipos que estão ligados à imagem do jovem, né? Tanto na mídia quanto no senso comum e também mais academicamente. Então a gente quis discutir um pouco essa questão, né? E aí, para depois introduzir, de fato, a questão da socialização legal, que é um campo de estudos novo para nós também, né, com o qual a gente está trabalhando agora. Então, a gente apresentou alguns conceitos, né, e basicamente a gente conversou, quis discutir e trazer a questão de como que esses jovens, os adolescentes, né, eles são socializados nas leis, né? O que isso significa? Como é que eles vão construindo as concepções deles em relação às autoridades e em relação às normas que regem a nossa sociedade? O público que frequentou essa aula é um público que tem bastante diálogo com os estudos realizados aqui pelo NEV já, a gente pôde perceber isso, que eles conheciam as nossas publicações, e eram pessoas, de maneira geral, ligadas ou do ponto de vista do trabalho ou de pesquisa acadêmica ao assunto. Então a gente teve a presença de pessoas, funcionários do judiciário, pedagogas, pessoal que trabalha com medida socioeducativa em várias cidades. E foi interessante notar que esse público que já é leitor do NEV tem uma expectativa que a gente produza um tipo de conhecimento e que nesse momento, nessa pesquisa, a gente propõe mudar um pouco a chave de compreensão do problema. A principal questão que as pessoas nos perguntavam era, a principal referência que as pessoas tinham no debate era sobre a delinquência juvenil. Então quer dizer, como a gente pensa essa questão do respeito ou desrespeito à autoridade, a relação dos jovens com as leis, pensando sempre pelo prisma do fato de que existe delinquência juvenil. E a nossa proposta é justamente dar um passo atrás, ou dar uma olhada um pouco mais abrangente para o tema. Não nos interessa saber por que os jovens se envolvem com a criminalidade tão somente. O que nos interessa saber é a maneira geral como os jovens formam suas opiniões sobre a autoridade. E o fato de existir delinquência juvenil ou não vai ser um dos resultados desse processo de socialização legal. Então foi interessante porque a gente pôde apresentar essa perspectiva que eu considero mais ampla. E certamente a gente também pôde contar com o auxílio desse público para pensar questões que a gente não tinha certeza de como lidar ou que a gente ainda não definiu como lidar. Uma das questões que surgiu lá, por exemplo, é como os jovens, novamente, envolvidos em atividades criminais, criam outros modelos de autoridade. Então eles sempre mostraram lá, como é que um jovem que é tratado pela autoridade do Estado de forma violenta e vê surgir uma outra autoridade na criminalidade do bairro, como que esse jovem não vai construir em torno dessa outra figura de autoridade uma relação, enfim. São questões que são sem dúvidas latentes para a nossa pesquisa. Então eu acho que, no final das contas, o curso que o NEV realizou junto com o SESC permitiu esse duplo diálogo. Da nossa parte, apresentar uma perspectiva diferente para tratar o mesmo tema que a gente já vem tratando, e da parte de lá a gente poder receber a contribuição de questões ou de detalhes que a gente vai lapidando na nossa pesquisa. Depois de um tempo da gente levantando as bibliografias, a gente mergulhando nesse campo teórico, né, a gente fez também um tempo de uma pesquisa exploratória para a gente ter contato com o público, né, que são os adolescentes. Agora a gente está numa fase de coleta de dados mesmo, então nós, numa parceria com o IBOP, a gente tem ido até as escolas, né, para fazer as entrevistas com os pré-adolescentes. E a gente também já está apresentando alguns trabalhos em congressos, né, mais voltados para essa parte teórica. E em breve, assim que a gente tiver os primeiros dados, né, que chegarem os primeiros dados, a gente também vai publicar algumas coisas.